Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre essa prova da Universidade Federal de Goiás, uma prova de suficiência em língua inglesa. O edital é do primeiro semestre de 2024, então é uma prova recente. E eu vou comentar hoje sobre uma questão específica aqui nessa prova. Vocês podem ter acesso a provas, anteriores lá no site da UFG. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar no mais aí, você vai ler toda a descrição do vídeo com os links que eu vou deixar para vocês. Esta prova, ela tem um caráter de suficiência em língua inglesa. Até uns anos atrás, a Universidade Federal de Goiás ela exigia o TOEFL. Eu tive até uma aluna que fez e ela teve que fazer o TOEFL para ingressar no mestrado. Então, assim, é um nível um pouquinho pesado de prova e, assim, eu tenho uma má notícia que você não pode usar o dicionário físico. Eles têm duas modalidades. A prova é aplicada presencialmente e também online. Não pode ser usado o dicionário em nenhuma das duas modalidades. Aquela recomendação que eu faço para os alunos de sempre treinando, procurar as palavras, usando já o dicionário físico antes da prova, para que no dia você consiga manusear o dicionário assim com mais rapidez, esquece, porque aqui não vai ser possível usar o dicionário. Então, isso é uma notícia ruim, né? Porque a gente já está acostumado com a maioria das instituições permitindo o uso do dicionário físico, não dicionários online, dicionários mesmo. Então, gente, aqui nós temos algumas orientações. As inscrições, elas se encerraram no dia 19 de agosto. Então, a prova vai ser aplicada daqui a um mês, mais ou menos, acho que menos de um mês, aqui 3 semanas. Então, algumas orientações. Essas provas da UFG, elas duram 2 horas. No caso da prova online, tem meia hora antes para você poder verificar se seu aparelho, sua câmera, se o fone, se está tudo funcionando, a internet, sua conexão está boa. Então, se você tem alguma dúvida, eles deixam meia hora para você fazer esse ajuste, os ajustes necessários. E a prova em si tem 2 horas de duração. A nota é igual ou superior a 6. Lá no website, eles deixam o link de um tutorial sobre como você deve fazer para proceder com o seu equipamento, configurar tudo direitinho para o dia da prova. Mas eu achei o tutorial deles um pouquinho assim muito curto, muito superficial. Aqui eu vou deixar um vídeo para vocês onde uma aluna que fez a prova online na UFMG, ela fala no vídeo sobre o passo a passo, que ela fez para que tudo desse certo no dia da prova. Então, tudinho que ela fez, e eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Porque eu já tive casos, já tive uma aluna também que uns 3 anos atrás, ela não conseguiu fazer a prova, o computador dela, o laptop estava com problema, e a câmera, de vez em quando ela desconfigurava e a câmera simplesmente deu esse problema na hora da prova e ela foi desclassificada. Então, se você assistir o vídeo que eu fiz com a Janete, você vai ver todos os passos, todos os cuidados que ela teve para que tudo desse certo, como realmente tudo deu certo no dia da prova dela, e ela foi aprovada. Ok? Então, aqui eu vou começar a falar sobre a prova, já falei sobre a duração, sobre o problema de não poder usar o dicionário, sobre a nota que você deve ter, igual ou superior a 6 pontos. São 10 questões, um texto relativamente extenso, para apenas 2 horas. Eu não sei o seu nível, como está. Se você já tem um nível mais avançado do inglês, assista outros vídeos que eu vou deixar aqui no final deste vídeo para você, vai aparecer aqui na tela, sobre passos que você deve fazer para poder se preparar, se você já tem nível de inglês, porque não adianta nada seguir o meu passo a passo se você não tem um nível de inglês desejável para fazer essa prova. Então, assim, para você que precisa de estudar, precisa se preparar melhor, vou deixar aqui também o link do módulo gratuito do meu curso, Way Smart Inglês Instrumental Online, que já deu aí, acesso a tantas pessoas a serem aprovadas nas provas de proficiência e suficiência de mestrado e doutorado, ok? Então, nós vamos passar aqui a
questão que eu quero comentar, que é uma questão bem assim, não diria duvidosa, mas pegadinha mesmo, tá, gente? Então, olha só, o texto, né, do New York Times, 5 de junho de 2023. Aqui no canal tem vários vídeos tratando sobre textos, assim, de jornal, te ajudando a ler, então vale a pena você dar uma olhada. Texto longo, né? Assim, bem denso. E as questões, gente, eu fiquei impressionada, porque elas seguem muita linha, assim, da gramática também, tá? Então, olha, um texto longo. Então, tem aqui as questões, ela já fala logo sobre o grupo nominal, que é algo que eu abordo muito no meu curso online. Aqui no canal também eu tenho vídeos onde, não exatamente com esse nome, mas fala inversões em inglês, porque as palavras são invertidas. Você pode ir na sessão de live, que você vai encontrar aí pelo menos 2 lives tratando de grupos nominais, tá? Então, aqui, né, tem algumas questões de compreensão mesmo. Aqui outra frase nominal. Aqui, né, uma pergunta de interpretação do texto. Também 5 de interpretação. A questão 6 também de interpretação, muito de interpretação. Ok, 7, 8. Aí a gente chega na questão 9, que é uma questão que ela puxa mais para gramática. E essas questões, elas tendem a ser um pouco complicadas, tá? Então aqui tem uma pegadinha. Por que a voz passiva é usada no trecho? Thousands were killed in the raid. Raid é uma incursão, né? Onde tem aí morte, saques e tal. Which is known, né? Então aqui a gente tem were killed, foram mortos, na incursão que é conhecida, outra passiva, e esse massacre, né, de Benin, que é lembrado, ok, como um dos bloodiest episodes perpetrated by the British. Então, que um dos episódios sanguinolentos, né, violentos, que foi aí feito pelos britânicos. Então, a gente tem aqui no parágrafo 10, ele fala sobre, aqui, veja bem, ó, by the British, então ele já comenta, né, sobre todo a incursão, mas é interessante notar que só aqui pelo trecho você já consegue marcar a questão. Só que o que eu achei de pegadinha aqui? Porque todas essas justificativas que eles deram aqui para o uso da passiva, elas são justificativas válidas. O que são justificativas válidas? São justificativas válidas do ponto de vista gramatical. Olha, o autor quer ser vago sobre quem é o responsável pela ação. Primeiro, que a gente não sabe a intenção do autor. Então, nunca confie numa questão onde está pedindo o que o autor está intencionando naquele momento. A não ser que ele esteja bem claro no texto a intenção dele. Mas aqui a gente não tem, não sabe. Eu não sei, você não sabe, a gente teria que perguntar para o autor, né? E ele não é vago pelo responsável pela ação, porque aqui já fala, ele já denuncia quem é, by the British, pelos britânicos. B, o responsável pela ação é alguém desconhecido do autor. Quando a gente escolhe usar a voz passiva, um dos motivos é esse. Eu não sei quem é que fez a ação, do contrário, eu usaria a voz ativa. Exemplo, Pedrinho quebrou a vidraça, né? Quebrou o vidro lá da janela. Quem foi que quebrou? Voz ativa, foi Pedrinho. Então aqui eu sei quem é, mas vamos supor que alguém chega e fala: ah, o vidro da janela foi quebrado. A pessoa não sabe quem quebrou. Então ela vai usar a voz passiva para mostrar como que qual a ação que foi feita, né? Alguém que quebrou. Então isso é válido pelo fato de que é um dos usos da voz passiva. Só que não é desconhecido, novamente, olha, tem aqui by the British, porque o by na voz passiva ele sinaliza quem fez a ação, certo? Letra C. O autor deseja enfatizar as pessoas que sofreram a ação. É um dos usos da voz passiva. Eu não quero falar quem fez, mas eu quero enfatizar quem é que sofreu a ação. É um uso e é esta a questão correta. Então, por isso que ele coloca, ó, thousands, ele quer enfatizar que milhares foram mortos. E letra D, o autor está escrevendo um texto científico que exige este uso. Não necessariamente é um texto histórico, mas ele não é um texto científico e é um dos motivos também pelo qual a gente usa a voz passiva. Quando o texto é científico, uma descrição de algum experimento,
o uso da passiva é feito, né? Assim, não obrigatoriamente, mas você pode escolher usar a passiva para descrever o que foi feito. Então, todas as 4 questões, elas estão ligadas à voz passiva, ao uso da voz passiva, mas não exatamente o trecho que está sendo aqui destacado. Então, a gente vê que a letra C é a correta, certo? Então, deixando aí para vocês o aviso, muito cuidado com estas questões de gramática. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado e deixa aqui os comentários para mim. Se você é uma pessoa boa na gramática do inglês, se você tem dificuldade para entender questões que falam aí sobre a gramática, como a próxima também, ó, past perfect, ok? Então é isso, até um próximo vídeo.